Meus irmãos, a paz do Senhor. Em poucas palavras, quero falar sobre um dos maiores mecanismos que movimenta os céus e faz com que a praga ela seja extinguida de um determinado local, de um determinado bairro, de um determinado estado, cidade, nação, continente. Um dos maiores mecanismos que foi nos dado e nos confiado é o mecanismo chamado fé. Capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo 11 vai falar que todos os heróis da fé, nessa galeria do capítulo 11, que todos eles, pela fé, passaram por algumas coisas e alguns períodos em sua vida, mas que foi necessário, não pela força do seu braço, porque senão assim Sansão seria o homem mais extraordinário, mas foi mediante a fé que todos eles passaram por problemas. A nação de Israel passou por catástrofes, mas a partir do momento em que eles retornaram ao Senhor com fé e exercendo e com uma fé ativa e não passiva, eles puderam perceber que a fé ativa em Deus, nós podemos ligar as coisas nos céus e ligar as coisas na terra. Então todo o capítulo 11 ele já vai começando dizendo que sem a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo 3 fala que pela fé, o versículo 4 pela fé, o versículo 5 pela fé. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa oportunidade, o versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Pela fé, todos esses homens conseguiram fazer coisas em que a física, a química, o estudo humano, a ótica humana de se enxergar não conseguiu desvendar, porque a fé é algo que é antagônico aos nossos olhos, à nossa visão humana. A fé não enxerga o que está aqui nessa terra, a fé ela enxerga o que está nos céus e que é transportado para a terra. Viver de fé é conseguir enxergar o que os céus estão planejando para a terra. Versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Pela fé, nós só podemos vencer qualquer dificuldade pela fé. Não importa se você tem um PhD, se você é doutorado, se você é isso, se você é aquilo. Se você não exercita e não coloca a sua fé em prática, as coisas não vão fluir. A sabedoria e o intelecto humano leva para locais em que o ser humano se torna limitado, porém a fé leva o ser humano ao ilimitado de Deus. Então eu quero chamar você neste dia, exercite a sua fé. A oração não serve apenas para se ter um particular com Deus em momentos de crise. A oração é em todo momento, é 24 horas em oração, o espírito ligado. Ainda que os seus olhos humanos vejam as coisas caírem, porém o seu homem interior, ele nunca vai declarar aquilo que os seus olhos naturais enxergam. Porque o que comanda você é o homem interior. Então o homem interior, ele enxerga a fé, os olhos da fé.
Quero chamar você nesse dia a enxergar como Deus enxerga, a ter a visão da fé, a apagar, olha que é uma ousadia, apagar a força do fogo e da fraqueza tirar forças, fechar a boca dos leões pela fé, não pelo nosso entendimento, e sim pela fé. Todas as igrejas de mãos dadas, em unidade, a unidade da fé vai fazer com que Deus traga os benefícios dele para aqui, para essa terra. Deus te abençoe, que a presença do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não baixe a cabeça. Jesus conta contigo para marcar essa geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.